de Jesus, conforme Lucas escreveu, no capítulo 7, para a leitura a partir do verso 11. Lucas, capítulo 7, a partir do versículo 11. Nós vamos pensar hoje sobre família, sombras e luzes. Lucas 7, versículos de 11 em diante. E aconteceu que, no dia seguinte, ele foi à cidade chamada Naim, e com ele iam muitos dos seus discípulos, e uma grande multidão. E eis que, quando chegou perto da porta da cidade, eis que levavam um defunto, filho único de sua mãe, e era viúva, e com ela ia uma grande multidão da cidade. E vendo-a, o Senhor moveu-se de íntima compaixão por ela, e disse-lhe: não chores. E chegando-se, tocou o esquife, e os que o levavam pararam. E disse: jovem, a ti te digo, levanta-te. E o que fora defunto assentou-se e começou a falar, e entregou-o à sua mãe. E de todos se apoderou o temor, e glorificavam a Deus, dizendo: um grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou o seu povo. E correu dele esta fama por toda a Judéia e por toda a terra circunvizinha. Louvado seja o nome do nosso Deus. Obrigado, Deus Santo, pela bênção de estarmos aqui. Tantos, meu Deus, que gostariam de se fazer presentes, mas não podem por situações de enfermidade, por calamidades em suas vidas. Mas, meu Deus, pedimos por eles que o Senhor ponha sua boa mão sobre estes que aqui não puderam estar. Mas, meu Deus, pedimos uma bênção especial aos meus irmãos aqui presentes, àqueles que acompanham pela internet. Meu Deus, que a tua palavra nos visite, nos alimente, nos abençoe, nos transforme. Oramos em nome de Jesus. Amém. Podem sentar-se. Esse episódio, irmãos, pode, em princípio, não fazer a menor diferença para você. Afinal de contas, é uma viúva em uma procissão, em um cortejo fúnebre para o sepultamento de seu filho fora da cidade chamada Naim. Eu digo isso porque há uma tendência muito grande em nós nos identificarmos com as nossas dores ou as dores de pessoas muito próximas a nós. A tendência do amor humano é amar a quem o ama. A tendência do amor humano é reagir a estímulos, é reagir a incentivos. Tanto é que a Bíblia diz que nós só amamos a Deus porque Deus nos amou primeiro. Se Deus fosse esperar o nosso amor por Ele, para Ele aí responder com amor, nós estaríamos perdidos. Mas Ele tomou a iniciativa, Ele deu o primeiro passo, Ele amou primeiro, seu amor nos alcançou e por isso nós o amamos também. Louvado seja o Senhor. Mas, irmãos, via de regra, quando a dor não é nossa, dificilmente nos importamos. É somente quando conhecemos Jesus, é somente quando temos intimidade com Jesus, é somente quando carregamos a cruz. Por isso, somos discípulos de Jesus, porque carregamos a nossa cruz e o seguimos. E o que é carregar a cruz? Carregar a cruz, segundo Jesus ensina em Lucas 9, 23, é identificar-se com os seus sofrimentos, é identificar-se com a sua misericórdia, é identificar-se com o seu coração, é ter basicamente o coração misericordioso e compassivo de Jesus. E quando nós andamos com Cristo, e quando nós nos identificamos com o coração de Jesus, então brota em nós uma das maiores virtudes de Deus, a compaixão.
Então nós choramos com os que choram, nós nos solidarizamos com os que sofrem, nós demonstramos amor àqueles que nem sempre demonstram amor por nós. Jesus encheu-se de compaixão, porque ele fazia parte de uma multidão que o seguia. Eles se aproximavam da cidade de Naim. E é interessante que essa grande multidão cruza com uma outra multidão. A multidão que segue a Jesus é a multidão dos jubilosos, é a multidão dos vitoriosos, é a multidão dos esperançosos, é a multidão dos fortes, firmes, nas promessas que Jesus proferia à medida que falava com eles. Mas essa multidão que sai da cidade de Naim é a multidão dos quebrados, é a multidão dos enlutados, é a multidão dos derrotados, dos entristecidos, dos que estão sem esperança na vida. Essas multidões se cruzam, mas Jesus para os dois cortejos. Ao parar, a multidão que o segue para. Ao parar, ele toca o esquife, toca aquela espécie de maca, onde o corpo, enrolado em um lençol, seguia para o cemitério. As duas multidões param à entrada da cidade, e Jesus olha para aquela viúva, para aquela mãe, que já havia vivido a dor de perder o esposo, e agora uma dor ainda maior, perdendo o seu próprio filho. E uma viúva, naqueles dias, muito diferente dos dias de hoje. Naqueles dias, uma mulher viúva, portanto, e sem filhos, ela poderia, inclusive, passar grande necessidade, padecer de fome, perder tudo o que tinha. Então, aquele menino era muito importante para ela. Jesus olha para ela e diz, não chores. E, ao olhar para o garoto, fala com o garoto, e o garoto ouve. Porque quando Jesus fala ao coração, até os mortos ouvem. Ele ouve a palavra de Jesus e ele ressuscita aquele garoto. E a Bíblia diz, e devolveu-o à sua mãe. Sabe que a palavra de Deus diz que todo aquele que não conhece a Cristo, que não teve um encontro vivo com Jesus, que não conheceu Jesus verdadeiramente, o Deus da Bíblia, essa pessoa está morta em seus delitos e pecados. É o que nos diz Efésios capítulo 2, versículo 1. E fala a respeito de nós, inclusive, que antes de Jesus estávamos mortos em nossos delitos, em nossos pecados. Mas quando encontramos a Jesus, verso 2, fomos vivificados pela fé em Cristo Jesus, fomos revestidos da vida de Deus. Passamos agora a viver numa dimensão da fé, numa dimensão espiritual, numa dimensão dos milagres, numa dimensão do relacionamento com Deus, mas sem Jesus, mortos, afastados, separados, distantes de Deus. Sabe que há famílias assim, cujos maridos, esposas, filhos estão mortos. Eles se divertem, eles se reúnem, eles se alimentam, eles comem com a família, eles trabalham, mas diante de Deus são como zumbis, são como mortos-vivos. Eles vivem segundo a carne, mas não vivem segundo o Espírito, porque não conhecem a Jesus, porque não foram tocados ainda pela graça de Deus, e só Cristo pode, de fato, despertá-los do sono, da morte, da distância de Deus. E se você está aqui nessa noite e ainda não conhece a esse Jesus, por favor, ouça a voz de Cristo. Ele quer trazer vida ao seu coração. Ele quer transformar o seu viver. Ele quer revestir o seu coração desta vida de Deus, para que você viva uma vida vitoriosa, uma nova vida. E essa transformação só Jesus pode dar. Agora, algumas informações que esse texto nos traz, que são muito impactantes sobre a vida das pessoas e, mais precisamente, sobre a vida das famílias, de um modo geral. A primeira afirmação que eu faço diante desse texto é a que diz que toda família sofre perdas e morte.
Toda a família. Não há família que não tenha sido tocada pelo luto. E é interessante que o luto vai chegando cada vez mais perto. Começa com os parentes mais distantes, mas isso vai se aproximando. Uma hora ou outra, nós vamos receber como que um soco no estômago dado pela morte. A morte tocando nossas famílias. Eu me lembro anos atrás que perdíamos um sobrinho, Lucas, 8 anos de idade, brincando na calçada, em frente à sua casa, com outro amiguinho. E um homem embriagado, dirigindo o seu carro, descontrolado, acabou atingindo em cheio Lucas, que morreu na hora. Me lembro das minhas avós, a minha avó Matilde, mãe de meu pai, a minha avó Amélia, mãe de minha mãe, uma serva de Deus, honrada do Senhor, e me traz lembranças de chegar à casa dela e vê-la cantando, louvando a Deus, uma humildade, a beleza de Cristo se vendo em sua vida. Uma tia que recente, poucos anos, que também partiu, tia Jandira, vítima de uma trombose. A morte toca a vida da gente. A morte visita famílias, cedo ou tarde. Essa é uma realidade inegável e uma realidade da qual nenhum de nós podemos fugir, porque, afinal de contas, todos nós estamos na fila invisível da morte e não sabemos o número da nossa senha, mas vai chegar o meu dia e vai chegar o seu dia. A grande questão não é a morte já foi vencida através daquela tumba vazia, porque Jesus ressuscitou. A questão é se você está preparado. A questão é se esse Jesus que venceu a morte é o Senhor da sua vida. É isso que faz diferença e toda diferença na eternidade. Mas há uma segunda afirmação que quero fazer sobre famílias. Não só que toda família sofre perdas e morte, mas também que toda família enfrenta dores e emoções negativas. Essa mulher, ao perder o seu filho, provava de uma dor incomum, de uma dor que só quem é desfilhado, ou seja, que perdeu um filho, sabe, sente. É uma dor que nunca acaba. É uma dor com a qual os desfilhados, eles passam a conviver. Eles aprendem a conviver. Mas a dor está lá, dormindo com eles, acordando com eles, indo ao trabalho com eles, alimentando-se à mesa com eles, passeando com eles, visitando-os com muita frequência. Todos nós sabemos enfrentar emoções positivas, é verdade ou não? Todos nós. O nascimento de um filho, todos nós sabemos lidar com esse tipo de emoção. Um emprego novo ou uma promoção no emprego, todos nós lidamos bem com esse tipo de alegria, um êxito, uma vitória, uma conquista. Todos sabemos lidar com emoções agradáveis. A dificuldade é quando nós lidamos com emoções negativas, duras, difíceis, doloridas. Mas, irmãos, é uma escola que todos nós precisamos passar. E eu digo que não só passar, porque a vida é cheia de dores. O que Jesus disse? No mundo tereis aflições. O mundo é isso aí. Essas emoções alegres e tristes vão visitar a vida da gente. E nós temos que estar prontos para lidar com essas emoções negativas, duras, essas dores difíceis. Na família. A família é um ambiente onde nós podemos provar nossas maiores alegrias e também nossas maiores tristezas. A gente aqui que me ouve e outros que me acompanham pela internet, que sofrem dores intensas na sua alma, em funções de situações ocorridas no seio da sua família, dentro do ambiente familiar. E a questão é que quanto mais amada é a pessoa,
diante de uma decepção, maior é a dor. Verdade ou não? Isso incomoda mais. Porque o que esperamos de quem amamos? Amor. O que esperamos de quem amamos? Cordialidade, sinceridade, honestidade, fidelidade. Portanto, quando as pessoas a quem amamos nos ferem, essa dor, ela é grandiosa. Vamos fazer uma pesquisa aqui. Quem aqui é casado e bem casado, levanta a mão. Sou casado e bem casado. Louvado seja Deus. Está vendo? Fica com a mão aí, fica firme. Agora, quem aqui já teve raiva do seu cônjuge? Deu raiva. Ele já me fez raiva. Ainda bem que Márcia não está aqui para levantar a mão. Eu estou levantando por ela. Estou levantando as duas por ela. Casamento, gente, não é compatibilidade. Eu acredito que casamento é perdão. Padre, pastor, juiz de paz, nenhum faz casamento. Você já aprendeu isso. Pastor não faz casamento. Quem faz casamento é o casal. É o dia a dia. Aquela cerimônia não é o casamento. O casamento é o que se constrói ao longo dos meses e ao longo dos anos. E hoje banalizou-se tanto essa questão do casamento que, diante de emoções negativas, que às vezes o cônjuge gera, o divórcio é a porta facilmente aberta. Então, hoje em dia, é preciso dizer assim, no meu caso, eu sou casado há 31 anos com a mesma mulher. Porque está sendo raro hoje. Casamentos que duram 10, que duram 20, que duram 30, que duram 50, 60 anos. Casamento não é compatibilidade, casamento é perdão. E aí eu digo naquela cerimônia para os noivos, abram uma conta no banco do perdão. Enquanto vocês estão desfrutando da lua de mel, o primeiro ano, o segundo ano, às vezes até o terceiro ano, é lua de mel, vai fazendo depósitos no banco do perdão, porque você vai precisar ter saldo lá. Aquela moça linda, maravilhosa, com aquele vestido branco, toda maquiada e sorridente, vai fazer muita raiva em você, muitas vezes. Aquele rapaz forte, cabelo penteadinho na régua, cheiroso, bonito, do seu lado. Ah, vai ter dia que você vai querer pular no pescoço dele. E é nessa hora que você vai sacar lá no banco do perdão, no seu saldo, e aí o casamento vai rompendo, o casamento vai crescendo, vai amadurecendo, o casamento vai para frente. Me lembro quando preguei os 60 anos de união do irmão José Domingues e da irmã Lia. O irmão José Domingues já está com Jesus, irmã Lia ainda está entre nós. E aí terminou, eu preguei, tivemos ali um momento gostoso, ali com a família, e ali nos comes e bebes, eu vi a irmã Lia no cantinho assim, eu falei, eu vou lá agora. Falei assim, irmã, me conta o segredo. Qual é o segredo? Ela olhou para mim e disse assim, pastor, o segredo é amor e paciência, e paciência, e paciência, e paciência. Eu disse, eu já entendi, eu já entendi, eu já entendi. Você precisa aprender a enfrentar emoções negativas, porque se você não aprender a enfrentar emoções negativas na família ou na vida, você não vai para frente. Tem gente que já levanta xingando de manhã cedo. E frio, mas que droga, segunda-feira, tem que trabalhar, tem que ir para a escola, mas que coisa. Já começa assim.
Eu costumo dizer que o diabo ouve esse negócio assim, pessoal, olha para os demônios, pessoal, de folga hoje na vida desse aí. Que ele já se detonou. Ele já se destruiu. E nada está bom, nada presta, nada disso. Eu já falei aqui algumas vezes e vou dizer novamente, audiência rotativa. Se você odeia segunda-feira, eu vou orar para você morrer hoje. Depois do culto, eu fico aqui, você vem à frente. Eu faço a oração para amanhã seu velório ser lindíssimo. Você não vai estar mais aqui. Não vai ter mais dor de cabeça. Não vai ter mais ninguém enchendo a sua paciência. Se alguém quiser. Então levante e ore a Deus. Agradeça, pelo menos pelo fato de você estar vivo. Obrigado, meu Deus, o Senhor me deu mais um dia de vida. Obrigado, Senhor, pelo meu trabalho. Obrigado, Senhor, porque eu tenho uma cama quente aqui onde eu durmo. Obrigado, meu Deus, pela minha família. Não é a melhor família do mundo, não é a família perfeita, não existe isso aí. Mas é a família que o Senhor me deu, é a família onde eu estou inserido. Então, Senhor, muito obrigado, porque o Senhor tem me abençoado. Nós temos que todo dia pregar para nós, diante das muitas emoções negativas que temos. E a melhor maneira de pregarmos para nós é citarmos a palavra de Deus. É o Salmo 121, é o Salmo 23, é citarmos Filipenses 4,13, Filipenses 4,19. Eu gosto muito do 126. Muito. Quando eu morrer, não precisa citar, porque eu não vou ouvir. Mas o Salmo 126 é quando o Senhor trouxe do cativeiro os que estavam em Sião, estávamos como os que sonham. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de cântico. Então se dizia entre as nações, grandes coisas fez o Senhor a estes, grandes coisas fez o Senhor por nós, e por isso estamos alegres. Torna, Senhor, a nós do cativeiro como as correntes das águas do sul. Os que semeiam em lágrimas cegarão com alegria. Aquele que leva a preciosa semente, andando e chorando, voltará sem dúvida com alegria, trazendo consigo os seus feixes. Louvado seja o nome do Senhor. Você fala esse salmo, se não souber decorado, lê, e você ora a Deus, Senhor, eu vou pôr o meu pé para fora de casa, meu Deus, que o Senhor vá diante de mim. Aí o diabo diz assim, gente, folga para vocês, que vocês não vão ter condições de vencer esse aí. Esse está cheio de fé, está cheio de esperança, e vai viver esse dia debaixo da graça e do poder de Deus. Famílias perdem o equilíbrio quando não sabem lidar com emoções negativas. Terceiro, toda família precisa de consolação. Toda família. Nunca mais diga, ninguém sofre como eu. Aquela mulher estava passando por um sofrimento terrível, e que não ia se limitar à morte do filho, mas à sua situação futura. Viúva e desfilhada. E por que eu digo que você não deve dizer, ninguém sofre como eu? Porque na escala do sofrimento tem sempre alguém que sofre mais do que você. Tem sempre alguém com um problema maior que o seu, com uma dificuldade maior que a sua. Hoje à tarde vi um vídeo de uma menininha de 5 anos de idade. A companhia elétrica chegou na sua casa, um bairro humilde e simples. E antes que os homens descessem do carro, eles iam cortar a luz, a energia da casa por falta de pagamento. A menininha, ela chegou, pôs as mãozinhas assim, ó, na porta do carro, só aparecia daqui para cima da garota. Ela era pequena. E ela começou a pedir, por favor, não corta a energia, porque eu vou ficar sem assistir os desenhos, porque a minha mãe não está trabalhando, porque o meu pai, eu não sei quem é. E ela começou a falar aquilo, pedindo aos homens, e aquilo
Aquilo apertou o coração daqueles homens. Como é que nós vamos cortar a energia? Um pedido como esse. Tem sempre alguém que sofre mais do que a gente. Sua família tem problema, mas tem famílias que enfrentam problemas ainda mais sérios. Dificuldades ainda maiores. Ou você prefere aquelas famílias das crianças que foram mortas por aquele louco psicopata em Santa Catarina? Numa escola, prézinho, lembram? Mês passado, mês retrasado. Você já pensou aquelas mães hoje, nesse dia das mães, sem seus filhos, para abraçá-los? Ou você prefere mudar? Todos nós temos problemas, irmãos. Todos somos membros da grande família humana, todos nós temos nossas dificuldades, alguns com maior intensidade, outros com menos intensidade, outras dificuldades que geram para nós, outras dificuldades que nós mesmos geramos, mas todo mundo tem problema. Aquela mãe, ela não pediu a ressurreição do filho, ela só chorou. E chora quem precisa de consolo. Chora quem precisa de um abraço. E aqui eu dou uma dica para você. Num velório, não tenta fazer um discurso para um enlutado. Tem gente que chega, abraça e começa a dizer, é a vontade de Deus, não chore não, que Deus levou sua mãe, mas você ainda tem... No velório da minha cunhada Naurita e meu cunhado Jairo, o Luquinhas lá no caixão, a madrugada toda, uma senhora se aproximou e disse assim, não chore, você ainda tem 3 filhos. Ela se afastou, enxugou as lágrimas e disse para aquela mulher, perder um é o mesmo que perder 4. Aquela mulher não fazia ideia da dor que aquela mãe estava sentindo vendo seu filho naquele caixão sem vida. Então não tenta dar lição de moral, não tenta. Um livro que li de um rabino, Henry Kissinger, acho que é assim que se fala o nome dele. Quando coisas ruins acontecem a pessoas boas, é o nome do livro, muito interessante. O filho dele nasceu com uma doença degenerativa. E aos 11, 12 anos de idade, morreu. No velório, alguém chegou para ele e disse assim, não chore, porque Deus só permitiu isso na sua vida, porque Deus sabe que você é forte. Eu sei que a pessoa queria consolar, mas aquele homem, cheio de dor no coração, disse, então quer dizer que meu filho morreu por minha culpa. Se eu fosse fraco, meu filho ainda estaria aqui. Então, porque eu sou forte aqui, Deus levou meu filho. A melhor coisa, irmãos, num velório, é você se aproximar da pessoa, dar um abraço nela e chora com ela. Dá um abraço nela e se afasta. Quem chora precisa de consolo, precisa de consolação. E quando Jesus diz, não chores, não é uma crítica. Quando Jesus diz para aquela mulher, não chore, ele a estava consolando. Em outras palavras, calma, não há motivo para você chorar, porque você vai ver o que é que eu vou realizar na sua vida. E quando Jesus disse para o menino levantar, entra em cena a bondade de Deus. A mesma bondade que visitou o coração de Naurita e de Jairo ao longo dos anos. Hoje são avós, seus 3 filhos estão aí no caminho do Senhor, servindo ao Senhor, seguindo ao Senhor. E o Lucas está no melhor lugar, poupado de tudo isso que a gente vê nesse mundo. Não viveu para passar por tormentas que nós passamos. E a Naurita e o Jairo têm a firme convicção de que um dia, chegando na glória, vão abraçar o seu filho.
É a bondade de Deus, irmãos, que nos consola no meio das nossas dores, amém? É a bondade de Deus que nos ajuda no meio dos dramas familiares. Não, nem todos os problemas serão solucionados. Eu não posso mentir para você, mas tenha certeza de que Jesus estará com você e Ele vai ajudar você a passar por essa tribulação. Não lhe faltará consolo, não lhe faltará graça, não lhe faltará as forças do alto, porque o nosso Deus, segundo aos Coríntios 7, verso 6, a Bíblia diz, é um Deus que consola os abatidos. Se você está chorando, ouça a voz de Jesus nessa noite dizendo, não chore, eu estou com você. Eu sei que a sua dor é grande, mas eu sou refúgio e fortaleza, socorro bem presente na tua angústia. Tenha o seu coração consolado. Mas por fim, eu quero afirmar em nome de Jesus também, que toda família precisa de ressurreição. Jesus ressuscitou o filho daquela viúva, mas há casamentos aqui que estão no necrotério e precisam ser ressuscitados. A relação aqui entre pais e filhos que precisam de ressurreição. Há aqui, irmãos, sentimentos que eram tão bons no passado e contribuíam tanto para o bem da família, mas que morreram já de há muito e deram lugar ao amargor, à falta de perdão, à falta de esperança. Esses corações estão assim, mas Jesus está aqui nessa noite para ressuscitar essas coisas boas que a vida, as tribulações, as dificuldades familiares mataram. Jesus é poderoso para ressuscitar. Para ressuscitar aquela doçura que se perdeu há tanto tempo. Para ressuscitar aquele pedido de perdão humilde, consciente, verdadeiro, de quem vai pedir perdão e não vai fazer mais. Jesus é poderoso para ressuscitar a harmonia com os filhos. A harmonia dos casais. E não é à toa que Jesus disse, eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Ainda que algo de bom no meio da sua família tenha morrido, em nome de Jesus eu quero lhe dizer, Cristo é poderoso para ressuscitar isso no seio da sua família. Para trazer vida ao que essa vida decaída roubou e matou. Jesus é poderoso para restituir famílias, para restituir sentimentos, para restituir emoções boas, para restituir aquilo que as tragédias roubaram. Mas é preciso que você cruze com Jesus. A sua caravana da morte, da destruição, da derrota, cruze com a caravana vitoriosa de Jesus. E ao cruzar com Jesus, vá a Ele. Porque nós cremos que Jesus está aqui nessa noite, o Espírito Santo de Deus está falando aos corações. Então Cristo veio ao seu encontro, vá ao encontro de Cristo. Vá ao encontro de Jesus, dizendo, eu não vou desistir do meu filho, eu não vou desistir da minha filha, não, eu não vou desistir do meu casamento, não, eu não vou desistir de lutar pela minha família, eu não vou desistir. Vá a Jesus com clamor, e quem sabe é hoje à noite que Jesus vai dizer, não chores, fique em paz. Eu sei o que está acontecendo, eu estou trabalhando, o que eu faço tu não sabes agora, mas saberás depois. João capítulo 13, versículo 7. Por isso essa palavra é para famílias enlutadas, com esses lutos emocionais que
estão acontecendo, por esse cemitério que se ergueu no meio dos relacionamentos familiares. Mas essa palavra também é para gente que não está sofrendo luto nenhum, mas que precisa vigiar, e que precisa estar mais perto de Jesus, precisa estar do lado da caravana certa, precisa andar com Jesus, o Senhor da vida e da morte. E tem gente aqui que não conhece esse Jesus ainda, que ainda não ouviu a sua voz, está morto em delitos e pecados, mas a voz de Jesus se faz ouvir aqui nessa noite, amém ou não? Amém. E acompanhando pela internet ou aqui neste lugar santo, ouça a voz de Jesus, dê ouvidos à voz de Jesus, porque Ele quer trazer vida com abundância para você. E se você crer, é isso o que vai acontecer nessa noite. Louvado seja o nome de Jesus, o nosso Salvador. Curva sua cabeça, feche seus olhos. Talvez enquanto eu pregava, Deus foi lhe fazendo lembrar de cenas, de acontecimentos, de situações, de coisas que aconteceram há muito tempo atrás, mas que vem matando o teu sentimento, vem matando a harmonia dentro de casa, vem matando os teus relacionamentos familiares e até extrafamiliares, fora da sua família. Eu não sei o que você está passando, eu não sei o que Deus te fez lembrar. Talvez você vislumbre diante de você um cemitério, quando você pensa na sua família. Mas Jesus nessa noite vem a você para dizer, não chores, eu sou contigo. E olha que se essa palavra você agasalhar no seu coração, a vida de Deus vai invadir a sua vida. O coração de Deus vai pulsar forte no seu coração. O milagre de Jesus, que é poderoso para realizar, pode se realizar. Creia, ouça a voz de Jesus. Não chores. Será que tem alguém aqui que é crente em Jesus e foi visitado por Deus? Você ouviu a voz de Deus e você levanta a sua mão dizendo, eu creio que Deus é poderoso para operar no meio da minha família. Amém, 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 amém. Louvado seja Deus, amém, amém. No coral, eu creio, eu não desisto, porque Jesus é fiel, fiel que promete, e o que Ele promete, Ele cumpre. Agora, alguém aqui que ainda não conhece Jesus Cristo, esse Jesus que é vitorioso sobre a morte, que pode trazer vida para o seu coração. Tudo começa com você, e essa vida entrando dentro da sua casa, ganhando os cômodos da mesma, inundando os corações dos seus, mas começa por você. Tem alguém aqui que não é crente? Eu não estou falando de religião batista, católica, pentecostal, nada disso. Você viu que todo o tempo eu só falei de Jesus, porque Jesus é a única esperança para a sua vida, a solução está nele. E você ouviu e quer entregar sua vida a Jesus. Faça um sinal. Eu quero. Deus te abençoe. Há mais alguém? Eu quero entregar minha vida a Jesus. Eu não sou crente, mas eu quero agora, pela fé, me entregar a Cristo. Há mais alguém assim? Faça um sinal, nós vamos orar por você. Há mais alguém? Há mais alguém assim? Faça um sinal em nome de Jesus. Deixe Jesus mudar a sua vida. Você que nos acompanha pela internet, fale conosco. Se você ainda não é um crente em Jesus, ainda não entregou sua vida a Ele, então escreva aí, eu entrego minha vida a Jesus. Nós vamos falar com você, nós vamos orar por você, mas não deixe essa oportunidade passar, porque essa caravana da esperança passa e você fica na caravana dos desesperados e infelizes. Mas se você abrir seu coração para Jesus, sua vida nunca mais será a mesma.
Deus eterno, obrigado pela palavra do Senhor. E, ó Deus, abençoa-nos agora. Eu peço que o Senhor toque corações e atraia corações para o teu altar. Eu peço em nome de Jesus. Amém.